Livro de Êxodo, capítulo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, desde que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparados o dobro do que recolheram nos outros dias. Oremos ao nosso Deus. Bendito e santo Deus, te louvo, te agradeço em nome do teu poderoso e santo Filho Jesus. Te peço, Deus, obrigado por tudo, pela minha mãe, por minha família, por estarmos aqui, por cada família que aqui está, por cada família que não pôde estar aqui conosco. Te agradeço por tudo. Santo Deus, obrigado pela palavra a qual foi lida. Eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ilumina minha mente, me dá, Deus, o entendimento correto da tua palavra, para que assim eu possa explicar a mesma, e que eu não venha, Deus, em hipótese alguma, aumentar e muito menos diminuir, mas que, guiado pelo teu santo e poderoso Espírito, que o Senhor possa me usar nesta noite como um canal de transmissão da tua palavra. Assim, Deus, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje estamos reiniciando o estudo do livro de Êxodo. Tínhamos dado uma parada, como os irmãos bem sabem, por conta da pandemia. Todavia, o Espírito Santo de Deus, ele orientou o coração do presbítero Oséias para nós começarmos ou reiniciarmos o estudo de Êxodo. Irmãos, o livro de Êxodo, ele tem nos trazido inúmeros ensinamentos esses preciosíssimos, que com certeza iremos ou temos crescido muito com o conhecimento que Deus, ele tem nos revelado através de sua palavra. Na última vez que foi exposto aqui o estudo no qual nós estamos fazendo do livro de Êxodo, foi exposto acerca das águas de Mara e de Elim, aonde o povo de Israel, após eles ter saído do Egito, eles continuaram sua caminhada no deserto e chegaram até o deserto de Sur. E depois de 3 dias de caminhada no deserto, sem encontrar água, eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Por isso que aquele lugar se chamava Mara. E o povo, como de praxe, como de costume, eles começaram a se reclamar. Eles começaram a murmurar. Irmãos, e Deus,
como Deus provedor, o Deus que Ele supre todas as necessidades que nós necessitamos. Ele supriu mais uma vez a necessidade do povo de Israel. Depois, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Irmãos, o capítulo 16, ele começa assim, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Ou seja, toda a comunidade de Israel, todo o povo que saiu ali do Egito, eles chegaram ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. E foi no 15º dia do 2º mês, ou seja, com 2 meses e 15 dias. Josvaldo, tem como ligar, por favor? Obrigado. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Irmãos, nós estudamos aqui o livro de Êxodo desde o seu primeiro capítulo e o seu primeiro versículo. E nós conhecemos bem o que a Bíblia nos diz acerca da situação que o povo de Israel passava lá no Egito. E não é muito difícil encontrarmos na Bíblia que essa situação que eles diziam aqui, que estavam passando lá no Egito, não é o que a Bíblia nos descreve, não. Pelo contrário. Abram aí, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha o que eles dizem aqui. Versículo 2. No deserto, capítulo 16, versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Irmãos, o povo de Israel, pelo que a Bíblia nos ensina, estava sendo oprimidos no Egito. E eles estavam sendo oprimidos de uma tal maneira, de uma tal forma,
de uma forma tão cruel, que Deus, ele viu o clamor do povo de Israel que subiu, ou o clamor do povo de Israel chegou até o conhecimento de Deus. Não que Deus necessite de que alguém clame para que Deus venha ver que ele está passando por alguma dificuldade. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus, ele, na sua onisciência, ele sabe todos os pensamentos da humanidade. Não existe nada entre o céu, a terra e debaixo da terra que Deus não conheça. E o povo de Israel, pelo que a Bíblia, pelo que Moisés vai descrever, diz que aquele povo estava sendo oprimido, estava sendo maltratados ali pelos feitores. E Deus, ele, ao ter conhecimento do que estava acontecendo, ele envia Moisés para libertar o povo de Israel daquela escravidão. E Moisés liberta. Moisés, de imediato, ele faz alguns sinais, como nós estudamos aqui, sinais miraculosos, para que o povo de Israel viesse acreditar que realmente Moisés foi enviado por Deus. A Bíblia também vai nos ensinar que Moisés, diante do faraó, ele fez inúmeros sinais, como exemplo, as 10 pragas que Deus autorizou Moisés a realizar, para que tanto o povo de Israel viesse a acreditar em Deus, e que Moisés era enviado de Deus, como também todas as nações que existiam naquela época. E mesmo assim, irmãos, após as 10 pragas, após a travessia do Mar Vermelho, onde o povo de Israel, eles passaram ali, atravessaram o mar com pés enxutos. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, esse historiador judeu, ele nasceu no ano 37 da era cristã, era fariseu, filho de fariseu. Ele escreveu uma obra chamada História dos Hebreus, e ele diz na sua obra História dos Hebreus, que tinha cerca entre mulheres, homens de 20 anos para cima, como foi contado, como a Bíblia registra, tinha 600 mil. E entre mulheres, homens, o povo que estava também aprisionado ou escravizado no Egito, que saíram junto com o povo de Israel, segundo Flávio Joséfo, dá cerca de quase 3 milhões de pessoas. E o mar, Deus, ele mais uma vez orientou Moisés a levantar as mãos, e o mar, Deus deu ordem ao mar, e o mar se abriu. E o povo de Israel passou. Quando os egípcios, eles decidiram passar, Deus, ele fez com que o mar viesse sobre os egípcios. E mesmo assim, irmãos, o povo de Israel, eles estavam incrédulos, eles murmuravam, eles constantemente se reclamavam, eles constantemente, com qualquer coisa que acontecesse, a mínima que seja, eles começavam logo de imediato a se reclamar. E aqui, a partir do versículo 2 do capítulo 16, eles começam além de se reclamar, além de começar a murmurar, eles começam a dizer que lá no Egito, eles sentavam, como diz o texto, né? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Eles desejaram que a mão do Senhor estivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne
e comíamos pão à vontade. Eita! Comia pão à vontade lá. Só que o texto diz que eles estavam sendo maltratados, eram escravos e estavam sendo maltratados. Até os filhos dos hebreus, os filhos homens, o faraó ele orientou, deu ordem para que todo filho, homem que nascesse das hebreias, fosse morto. Mas aqui eles começaram a dizer que lá era muito bom e desejaram até que Deus tivesse matado eles no deserto. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome a toda esta multidão. Irmãos, eles gostavam e se acostumaram a murmurar. Mesmo após ver todos os milagres, todos os sinais e maravilhas que Deus realizou por meio de Moisés. Eles ainda murmuravam e ficavam lembrando, ou dizendo, né? Isso são palavras deles, que lá no Egito era assim. São palavras dos murmuradores. A Bíblia, em momento algum, vai dizer ou vai descrever que realmente isso acontecia com eles no Egito. O que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar é que lá no Egito, eles estavam sendo eram escravos e estavam sendo maltratados de uma tal forma que Deus decidiu libertá-los. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, para que nós não venhamos a endurecer o nosso coração e nos tornarmos pessoas murmuradoras. Temos que ter muito cuidado. Não é difícil não, irmãos, não é difícil não o que eu vou dizer aqui agora. Volta vem, volta vai, encontramos alguém que está na igreja, que já decidiu seguir a Cristo, que até já foi batizado, ela começar a lembrar, com a mínima dificuldade que ela estiver passando, a lembrar de quando não servia a Deus. Eu já escutei inúmeras vezes alguém dizer assim, no tempo que eu servia a Jesus não era assim, não, no tempo que eu vivia no mundo não era assim, no tempo que eu vivia no mundo era 7 maravilhas, hoje as dificuldades têm se multiplicado. Eu até concordo, nós passamos por muitas dificuldades aqui, nós passamos por muitos problemas. Aquela primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, aquela epístola num contexto onde o povo judeu, os cristãos daquela época, os cristãos judeus e os gentios que tinham se convertido a Cristo, eles estavam passando por uma perseguição tremenda, estavam sendo hostilizados, maltratados, e tudo o que acontecia naquela época de ruim em meio àquela comunidade, eles atribuíam exatamente aos cristãos, porque os cristãos, outrora, noutro momento, adoravam os deuses pagãos. Agora não, só ao Senhor, só a Yahvé. E Pedro escreve aquela epístola, encorajando os cristãos a permanecerem na fé, a perseverarem. Escrevendo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ter esperança no nosso Deus, que um dia voltará.
E o interessante, irmãos, que Pedro ele vai dizer que as dificuldades que os cristãos passam, as pessoas que estão lá no mundo passam também. Passam da mesma forma. Irmãos, só que tem um detalhe. Nós passamos por dificuldades servindo a Cristo? Passamos. Nós sentimos muitas vezes tristeza, angústia, e em muitas ocasiões até mais do que algumas pessoas que não servem a Deus. É verdade? É. Só que tem um detalhe. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que aqueles que servem a Deus, aqueles que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, por quê? É porque eles são melhores, são intelectualmente melhores, mais avançados que as pessoas que estão no mundo? Não, não, pelo contrário. Muitas vezes, não é isso, mas é porque confiam no Senhor. E a Bíblia vai dizer, da forma que os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Irmãos, devemos confiar no nosso Deus, devemos acreditar no nosso Deus. Não é uma dificuldade qualquer, ou seja lá qual seja a dificuldade, que vai nos abalar. Lembram-me muito bem, e estou com isso no coração, não esqueço nunca, quando sentado ali, junto com a minha família, no último culto aqui, antes da pandemia, para nós pararmos, segundo o decreto estadual, Oséias pregou um sermão aqui e disse: Deus, Ele tem nos guardado desde quando nós nascemos. E o presbítero Oséias falou: doença não apareceu hoje, dificuldades não apareceu hoje, sempre existiram. Quem é mais velho aqui, passou, ou pelo menos nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, e estão aqui, irmãos estão aqui. E por que estão aqui? Porque Deus guardou. Então, da mesma forma, irmãos, ele dizia, aquela palavra ficou no meu coração: se Deus quiser, iremos passar por essa pandemia, por outras que surgirem, e Deus irá nos guardar da mesma forma, e para a honra e a glória de Deus, estamos em meio à pandemia, e nenhum dos que estão aqui, e dos que não vieram hoje, chegou a óbito. Por quê? Por conta de Deus, irmãos, por conta que Deus nos guardou, porque confiamos em Deus, e Deus, Ele decidiu, eles não vão morrer dessa forma. Até hoje, foi decidido isso, não sei a partir de amanhã, mas até hoje o nosso Deus nos guardou. Irmãos, o que mais acontece hoje é pessoas que servem a Deus, eles dizerem assim: irmãos, no tempo que eu vivia no mundo, era muito bom, eu tinha muitos amigos, não acontecia nada disso comigo, lá era 7 maravilhas. Irmãos, não é bem assim. Eu até concordo que quando nós passamos a servir a Deus, as dificuldades aumentam, eu concordo. Entretanto, nós agora temos um Deus todo-poderoso para lutar por nós. Nós agora não precisamos recorrermos à nossa força física, nós não precisamos de forma alguma apelarmos ou pedirmos a padroeiro, seja lá quem for. Temos unicamente que descansarmos e confiarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essas pessoas aqui estavam lembrando, ou segundo o que elas estão dizendo, né, é o que elas estão dizendo. A gente tem que entender uma coisa: quem está falando, se é Deus que estava dizendo isso, ou se são as pessoas, está entendendo? Ou se são as pessoas. Quem está dizendo aqui que lá no Egito tinha comida à vontade, sentavam lá e ficavam bem à vontade, são os murmuradores,
O que a Bíblia vai nos dizer é completamente o contrário. Diz que eles eram oprimidos no Egito. Oprimidos. Irmãos, na verdade, quando nós estudamos a palavra de Deus, uma coisa que a gente vai ver, tanto no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, como também no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, é que esse povo aqui, essa geração aqui era uma geração incrédula, era uma geração que não confiava em Deus, era uma geração incrédula, numa forma tão grande, tão grande, tão grande, que tornou-se uma blasfêmia contra o Espírito Santo, de tanto resistirem ao Espírito Santo. Eles gostavam de murmurar. Irmãos, que nós não venhamos ter esse sentimento em nós. Eu costumo dizer que não existe no mundo, coisa tão difícil, ou mais difícil do que servir a Jesus. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Eu não esqueço nunca um sermão, Oséias deve lembrar muito bem, que foi pregado ano passado na Consciência Cristã. Ele era eu não sei qual país da África, rapaz, que ele pregou um sermão sobre o homem como ele é em si, o homem em si, ele é anti-Deus. Aí ele vai dizer que tudo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa nos impulsiona a não querermos fazer aquilo ali, dentro de nós. E é uma verdade, irmãos. Se alguém faz tanto assim de mal a nós, automaticamente, o sentimento que primeiro vem dentro de nós é querer revidar. E revidar, de uma forma agora bem mais rígida do que aquela que a pessoa usou contra nós. Quem serve a Deus, claro, o Espírito Santo de Deus, ele gera dentro do coração daquela pessoa o desejo de lutar contra aquele sentimento mau. E a pessoa, claro, pela força do Espírito Santo, ele não faz. Irmãos, temos que pedir a Deus um coração voltado a obedecer a Ele, a não nos lembrarmos de alguns momentos que passamos aí no mundo. Como eu estou dizendo, servir a Deus é muito difícil, irmãos, muito difícil. Agora é muito prazeroso, é muito gostoso. Quem aqui dentre nós, que servindo a Deus, passando por uma dificuldade tremenda, às vezes vem à igreja angustiado, triste, e no caminho vem dizendo: eu não sei por que eu vou hoje. Hoje eu vou à força. Era para mim ficar em casa. Eu não sei por que eu vou hoje. Aí quando chega na igreja, irmãos, aí houve uma oração. Daqui a pouco a comissão de louvor começa a cantar, a louvar a Deus. O Espírito Santo, ele começa a agir dentro do nosso ser. Irmãos, a gente ouve a palavra de Deus. E quando nós menos esperamos, o que é que acontece conosco? Estamos ali inundados de uma alegria na qual nós não conseguimos entender. E aquela tristeza, aquela angústia, aqueles problemas que tem nos acometido, a gente começa a pensar, mas não mais com aquele pensamento de derrota, de que vamos desistir, de por que estou aqui. Pelo contrário, estamos agora cientes, conscientes, completamente convictos que Deus vai agir na nossa vida no momento certo e tudo vai voltar ao normal. Essa é a nossa garantia, irmãos. A gente não pode em momento algum dizer: lá no mundo era melhor. É nada, irmãos.
Lá no mundo era muito ruim. Lá no mundo era muito ruim, a gente passa até por mais dificuldades aqui. Mas só que as dificuldades que nós temos aqui, nós passamos porque o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria, nos dá força e nos faz passar. E lá no mundo, quem iria nos ajudar ou quem nos ajudava? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que esse sentimento de murmuração, ele não vem agir em nós. Infelizmente, irmãos, em muitos momentos, esse sentimento, ele acaba fluindo de nós, em muitos momentos. Há uns dias atrás, o Espírito Santo estava me incomodando e me fazendo refletir acerca de quanto nós somos felizes, de quanto Deus nos dá tudo, e muitas vezes nós agradecemos a Deus muito pouco ou quase nada. Quem aqui não já parou para no final de tarde, no final do dia, e dizer assim, mais um dia normal? E até dizer assim, obrigado a Deus quando for jantar ou dormir, mais um dia normal. Irmãos, eu estava em casa pensando, o que nós chamamos de um dia normal, muitas vezes, ou na verdade, é um dia onde Deus nos guardou, nos deu saúde, nos proviu de tudo aquilo que nós necessitamos, enquanto muitas pessoas chegaram a óbito naquele dia, enquanto muitas pessoas estão passando ou passaram fome, passaram por tantas e tantas dificuldades, nós estamos aqui, felizes, alegres e confiantes no Senhor. Temos que ser mais gratos ao nosso Deus. Temos que orarmos constantemente, olharmos para as Escrituras e vermos que todos quantos foram murmuradores na Bíblia são pessoas incrédulas e pessoas que não serviram a Deus de verdade. E por conta disso, Deus os rejeitou. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Irmãos, aí Deus, ele orienta Moisés ao ver o povo reclamar a Moisés e a Arão. Deus orienta Moisés, Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus agora decide dar o pão, fazer chover pão do céu, e orienta Moisés, para Moisés orientar o povo, para eles saírem ali diariamente e recolher a porção de cada dia. Para quê? Por que Deus fez isso? Orientou a Moisés para que eles viessem recolher só a porção de cada dia. Exatamente para que eles viessem confiar em Deus e saber que Deus é um Deus provedor, que Ele nos concede tudo aquilo que nós necessitamos no momento certo, na hora certa e da forma que Ele quer. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, e é muito difícil para qualquer ser humano, nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Nós temos que saber que o Deus que nós servimos é um Deus soberano. É um Deus que, quando toma uma decisão de fazer algo, não tem quem possa impedi-lo. É um Deus que tudo pode. Esse Deus, ele decidiu fazer chover pão do céu e orientou a Moisés para que Moisés viesse orientar o povo de Israel a pegar a porção diária para cada dia, só o necessário.
para pôr aquele povo à prova, para ver se eles confiavam ou seguiam as orientações de Deus. Versículo 5: no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Versículo 6: assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu as queixas de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao amanhecer, e pão à vontade pela manhã. O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Irmãos, Moisés agora, ele diz ao povo de Israel que Deus irá fazer chover ao entardecer, como diz o versículo 6, ao entardecer vocês saberão que o Senhor quem os tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor. E Moisés, ele diz que Deus vai fazer com que venha o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Moisés aqui diz que Deus irá enviar o alimento para aquele povo, e diz que eles não estavam reclamando deles, não, estavam reclamando de Deus. Por quê? Porque Moisés e Arão eram simplesmente enviados de Deus. O versículo 9 continua e diz assim: disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Versículo 10: enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Quando Moisés pede a Arão que reúna a comunidade de Israel e se apresente ao Senhor, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e viram a glória do Senhor que apareceu na nuvem. Versículo 11: e o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus agora diz a Moisés que ele tinha ouvido as queixas dos israelitas, e que ao pôr do sol irão comer carne, que ao amanhecer irão se fartar de pão. E assim eles irão saber que o Senhor realmente é soberano. Versículo 13: no final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Os israelitas, ao ver a provisão de Deus, eles começaram a se perguntar, e Moisés falou: esse é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Versículo 16: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito.
Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Irmãos, mesmo depois de Deus dar toda a recomendação ao povo de Israel, eles saíram e uns recolheram mais e outros menos. Eles eram teimosos, eram desobedientes. Eles persistiam no pecado. Eles gostavam de desobedecer a Deus. Eles gostavam de fazer exatamente o contrário do que Deus ele estava requerendo. Versículo 19. Ninguém deve guardar para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Aí Moisés ordena que nenhum israelita deveria guardar nada do que recolheu no dia atual para a manhã seguinte. É uma ordem de Moisés. Por quê? Porque Deus falou que ia enviar o pão diariamente, para que eles viessem confiar em Deus diariamente e saber que o Deus que proveu hoje, ele vai prover para amanhã também. Olha o que eles fizeram. Versículo 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Irmãos, mesmo com toda a orientação de Deus, de Moisés, de Arão, em recolher somente o que necessitava para um dia, e no outro dia Deus iria prover, eles saíram, não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Irmãos, nesse momento que eles guardaram um pouco, até a manhã seguinte, para o dia posterior, primeiro, eles desobedeceram a Deus. Segundo, eles estavam desacreditando na palavra de Deus, que Deus é um Deus provedor. Irmãos, esse povo gostava de desobedecer. Esse povo tinha um coração inclinado a desagradar a Deus com suas desobediências. Quando Deus orientou o povo, orientou Moisés para que Moisés orientasse o povo que só pegasse a quantidade necessária para cada dia, era porque Deus ia prover para o dia seguinte. E o povo devia acreditar em Deus. Devia ter confiado, até porque Deus ele já tinha dado provas cabíveis de que Deus era um Deus que realmente era fiel, soberano e provedor. Mas o povo não. Irmãos, sabe o que me veio à mente agora? Eu no ano 2000, eu fui morar no Rio de Janeiro, trabalhar. E morei 3 anos no Rio de Janeiro, na comunidade do Morro do Adeus. E após 3 anos eu voltei para Paraíba e graças a Deus, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Hoje sou efetivo na prefeitura de Riachão do Bacamarte e sou grato a Deus por essa bênção maravilhosa. Quando foi no ano de 2011, Deus ele já tinha me chamado em 2010 para servir a Ele. E um colega meu, ele foi pregar num congresso em Nova Iguaçu. E ele me fez o convite para ir. E era exatamente numa igreja de um colega meu, de um pastor, que ele na época, quando ele vivia em Riachão, era criança. Ele era amigo das minhas irmãs. E eles de tanto insistir, eu fui.
Aí primeiro fui para a Ilha do Governador, depois fui lá visitar a minha tia onde eu tinha morado. E na época aquela obra do PAC tinha passado lá na comunidade do Morro do Adeus. E muitas pessoas que moravam numa área lá, onde tinha casa de papelão, um monte de barraco, eles tiraram de lá e colocaram numa área lá embaixo, asfaltada, fizeram um condomínio fechado e colocaram as pessoas lá. Aí, meu primo, quando eu cheguei lá, ele me levou até lá na parte onde era a favela. E falei, tu lembra? Eu lembro muito bem. Ele falou, o pessoal está lá embaixo ainda. E era assim de viatura lá embaixo. Era viatura direto. Eu falei assim, que barulho é aquele lá embaixo? Ele falou, Romero, moído direto lá. Eu falei, e é? Ele falou, é moído direto ali. É direto chamada de viatura ali. Tem mais viatura lá do que aqui em cima agora. Aqui em cima agora ficou tranquilão. Aí ele olhou para mim e falou, Romo, sabe o que aconteceu? Eles saíram do morro, só que o morro nunca saiu deles. Moram hoje em um condomíniozinho, tal, até fechado, local, parque de diversão, bem legal. Mas não conseguiram tirar aquele jeitão deles. Continuaram da mesma forma. Gostando de coisa errada, disso, daquilo. Irmãos, isso me fez lembrar agora esse acontecimento. Exatamente porque o povo de Israel, que estava no Egito, a grande maioria, essa geração aqui, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles não, viu? Eles continuaram com o Egito dentro deles. Desobedientes, idólatras, como iremos ver mais um pouco adiante, quando Moisés ele subiu até o Sinai, para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, eles de imediato quiseram logo adorar outro Deus, e assim começaram a fazer, fizeram um Deus lá de ouro, um ídolo. Esse povo, irmãos, gostavam de desobedecer a Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que pegou esse povo aqui, tirou do Egito, pegou esse povo e foi um Deus provedor durante todo aquele tempo no deserto. Um Deus que disse, olha, eu vou dar a vocês o pão diário durante 40 anos, e ele deu, e assim ele fez. É o mesmo Deus que nós servimos. Essa geração aqui, que saiu do Egito, os de 20 anos para cima, todos ficaram no deserto, exatamente por conta da incredulidade, da desobediência a Deus. Irmãos, que nós venhamos aprender, como o apóstolo Paulo ele escreveu, que tudo que outrora foi escrito exatamente para o nosso ensinamento e para o nosso aprendizado. Que nós venhamos colocar no nosso coração que Deus é um Deus que provê, é um Deus que supre todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós necessitamos. Se você está precisando de algo para amanhã, ou para tal dia, e você não sabe como conseguir, descanse seu coração em Deus. Descanse seu coração em Deus, que Deus, Ele há de suprir. Se for uma necessidade realmente, Deus há de suprir. Capricho para mim, ou para qualquer pessoa, Deus não faz isso não, viu? Ah, eu quero isso. Ah, eu queria um carro, eu queria uma Hilux para mim daqui a uma semana. Não, Deus não faz isso não. Deus não faz isso não. Até porque isso vai glorificar o nome de Deus em quê? Agora, se for uma necessidade de um servo de Deus, uma necessidade, pode ter certeza que Ele vai suprir. Da forma que Ele supriu aqui o pão diário, Ele supriu as necessidades aqui do povo de Israel, é o mesmo Deus também que supre todas as nossas necessidades, desde que venhamos confiar nele.
Agora, necessidades, não algo para nós ficarmos aí exibindo para o nosso bel prazer. Cada manhã, versículo 21, cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou, foi isto que o Senhor ordenou: amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Cada pessoa pegava o necessário para a sua família. Por quê? Porque quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Só que no sexto dia eles pegavam o dobro. Porque no sexto dia, que era sexta-feira, o sábado, que era o sábado de descanso que Deus decretou para o povo de Israel, isso é para o povo de Israel, não é para gentio, como alguns dizem, um segmento religioso diz que quem não guardar o sábado tem a marca da besta. Isso porque uma mulher chamada Ellen Golden White, ela escreveu muitos livros desse segmento religioso, e ele é tido como profetisa desse segmento, e ela tinha essa ideia. Isso na verdade é uma heresia, e nós que servimos a Deus e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso é completamente contrário aos ensinamentos de Cristo. Agora, para o Antigo Testamento, para o povo judeu, Deus, ele decretou que o sábado é o dia de descanso. Por isso que o povo de Israel, eles deviam recolher o dobro na sexta-feira, para que no sábado não viesse sair nem de casa. Ficassem cada um nas suas casas, tanto o natural da terra, tanto o judeu, como até mesmo o estrangeiro que estivesse entre eles. Claro que hoje nós sabemos que o nosso dia de descanso é o domingo. Após morte e ressurreição de Cristo, que ressuscitou no domingo, passou para o povo cristão, ou ficou para o povo cristão um dia de descanso como domingo. Versículo 24. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Interessante, irmãos, que no versículo 'recolheram mais e guardaram até a manhã seguinte, criou o bicho e começou a cheirar mal. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. A ordem de Deus, em 6 dias, era para cada dia pegar só a quantidade daquele dia. Já no 7º dia que Deus ordenou pegar o dobro, eles pegavam e não apodrecia nem cheirava mal. Por quê? Porque Deus, que é soberano, ele quis que não apodrecesse. Portanto, o princípio aqui é para que o povo de Israel viessem obedecer a Deus. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo. Mas no 7º dia, o sábado, nada encontrarão. Apesar disso, versículo 27, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Irmãos, esse povo gostava de desobedecer a Deus. Mesmo com toda a orientação. Quando Deus falou, olha, recolham, Moisés falou, olha, recolham, para cada dia a quantidade necessária. Eles recolheram, eles guardaram um pouco para o outro dia, e apodreceu. Aí Moisés agora orienta que no 6º dia eles recolhessem o dobro do que recolhiam em cada dia, para recolher, para ter a quantidade tanto para a sexta-feira, como também para o sábado. Agora no sábado, eles não saíssem para recolher nada, porque nada teria
no campo para encontrar. E mesmo assim, eles recolheram o dobro, mas foram lá novamente. Foram lá novamente para ver se tinha lá. Irmãos, eles gostavam de desobedecer. Abram aí, livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo a minha prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração, e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que não se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido por o engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim com confiança, com a confiança que tivemos no princípio. Por isso é o que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Irmãos, esse povo, eles endureceram o coração, decidiram desobedecer a Deus, e Deus os rejeitou pela incredulidade. Quando Deus orientava a fazer uma coisa, eles não faziam. Parece que esse povo tinha prazer em fazer exatamente o contrário. Se Deus dizia: não guarde para amanhã, eles guardavam. Guarde para amanhã, mas não vá para o campo, para ver se encontram mais. Eles iam para o campo. O engano do pecado, irmãos. O pecado, ele tem esse poder de nos seduzir, nos enganar e endurecer o nosso coração cada dia mais. Que Deus em Cristo, Ele venha conceder aos nossos corações obediência, confiança, fidelidade ao nosso Deus, para que nós venhamos fazermos a vontade do nosso Deus. Quando Deus disser: olha, faça isso, que nós venhamos fazer. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós temos que ter muita confiança em Deus. Alguns dias atrás, o presbítero Osés estava pregando aqui, e ele disse algo bastante interessante e que é uma realidade para nós. Nós temos que ter confiança nessa palavra. Osés disse algo aqui interessantíssimo que é baseado na palavra de Deus. Ele falou: irmãos, nós que confiamos em Deus, temos que confiar em qualquer circunstância que apareça. Um exemplo: pensa que é fácil para quem não tem confiança em Deus acreditar que um peixe engoliu Jonas e Jonas sobreviveu àquele peixe? Se a gente parar com nossa mente humana, isso é contrário a qualquer lógica humana, mas a Bíblia diz que aconteceu. Irmãos, como Osés disse aqui, se dissesse que Jonas, se a Bíblia dissesse Jonas engoliu o peixe, engoliu um grande peixe,
eu acreditava. A Bíblia diz que Deus orientou a Moisés para que ele viesse levantar a mão, levantar o cajado que estava em sua mão, e o mar ia se abrir. O mar se abriu, e o povo passou a pés enxutos ali, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada que a água fez uma barreira de um lado, e uma barreira, um muro de um lado e um muro de outro lado, e nós acreditamos e temos confiança nisso. Irmãos, e será que esse povo aqui, ao passar por tudo isso que Moisés fez, ainda estava com essa incredulidade? Que esse sentimento de incredulidade não venha estar em nós. E mesmo quando vier, que nós venhamos pedir graça a Deus, para que Deus venha arrancar, destruir isso de nós e colocar confiança dentro de nossos corações. Versículo 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no sexto dia Ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. Versículo 31. O povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que eu guarde para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. 33. Então Moisés disse a Arão: ponha na vasilha uma medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência que o Senhor tem ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem em uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é uma 10ª parte de uma arroba. Irmãos, para concluir, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Para concluir, irmãos, como conclusão, o que Deus prometeu ao povo de Israel, ao enviar Moisés, que iria tirar aquele povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel, Deus cumpriu. Deus cumpriu que Deus disse que daria o alimento diário para todos os dias aquele povo, e Deus deu. Irmãos, que nós venhamos pedirmos ao nosso Deus, na pessoa bendita de Cristo, que Ele venha colocar confiança em nossos corações, que Ele venha colocar fidelidade no nosso servir a Deus. Porque, irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus provedor, é um Deus que fala e cumpre, é um Deus que, quando Ele diz que vai fazer algo, Ele não pede orientação a ninguém. E ninguém, absolutamente ninguém, pode desfazer o que Ele quer fazer. Portanto, irmãos, que nós venhamos confiar nesse Deus. Durante 40 anos, o povo de Israel, que confiou em Deus, ele comeu maná no deserto. Da mesma forma, nós que servimos a Deus, sabemos que os dias são maus, sabemos que as dificuldades só faz aumentar. Sabemos que a cada dia aparece uma coisa diferente, aparece uma novidade, aparece um modismo, aparece algo para tentar destruir a nossa fé. Mas sabemos que o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que vai aperfeiçoar até o último dia da nossa vida aqui na terra. Jesus Cristo, Ele claramente, Ele pregando, Ele diz que aqueles que o Pai o deu, de maneira nenhuma Ele deixará ou jogará fora.
Portanto, Jesus Cristo, que é o nosso pastor, e o bom pastor, que deu a sua vida por nós, que ele deu a maior prova de amor por toda a humanidade. Esse mesmo Jesus Cristo, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mesmo Jesus Cristo há de suprir as nossas necessidades. Que nós não venhamos ter esse coração incrédulo, desobediente como o povo de Israel, como essa geração. Que nós venhamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo agir cada dia mais dentro de nós e nos aperfeiçoarmos para fazer assim, ou fazermos assim a vontade de Deus. Que Deus em Cristo, Ele aplique as suas palavras em nossos corações. Desde já.